Hello! Muito bom. Daqui a pouco você já vai ver o conteúdo. Eu só quero me apresentar. Meu nome é Mayara Verde. Você está no meu canal, um canal que eu fiz com muito carinho para você que quer aprender a montar melhor, para você que quer parar de pular na sela, quer saber sobre equitação fundamental. Eu falo muito sobre biomecânica, entre outras questões, e também sobre manejo, o dia a dia com o cavalo, que tudo faz parte da equitação fundamental. Então, se você quiser ver mais conteúdos meus, já aproveita, se inscreva aqui no canal, curta, né, para que esse vídeo possa aí ajudar mais gente, que a gente cresça e traga sempre mais conteúdo para vocês, tá bom? Veja o conteúdo que tá bem legal, você vai adorar. Agora, a gente vai aprender a colocar os protetores no cavalo, tá? Então, assim, existem dois tipos, na verdade, existem vários tipos de protetor. Tem protetor que se chama caneleira, que é esse aqui, tá? Tem um protetor que a gente chama de boleteira, que é esse perfil aqui, tá? Eu vou mostrar como que coloca cada um. O importante, esse aqui que é estilo de caneleira, ele vai ter, geralmente eles são feitos de tecido de neoprene, tá? E a caneleira, geralmente, ela tem uma estrutura mais dura, tá? Ela ainda é maleável, mas ela é um pouquinho mais firme na parte interna, que é para justamente proteger o cavalo de quando ele de repente ele pode bater uma mão na outra, quando a gente está fazendo um exercício lateral, ou quando a gente está fazendo algum exercício de alta velocidade, tá? Mas assim, eu sempre falo, a partir do momento que você trabalha o cavalo, eu gosto muito de usar protetor, até para soltar o cavalo no piquete, né? Que a gente acaba prevenindo uma série de possíveis lacerações, de possíveis machucadinhos que o cavalo possa ter. Então eu vou ensinar vocês como que coloca os dois, tá? Esses materiais, eles são muito práticos de utilizar no dia a dia, então para quem monta direto, né? Quem tem, quem treina cavalo, quem monta bastante, quem tem um hábito aí de montar bastante, são ferramentas que acabam sendo muito práticas no nosso dia a dia, né? Diferente da liga. A liga, vocês viram que demora um pouquinho mais para ser colocada, tem que ter técnica. E esse daqui não, esse aqui é muito simples, tá? O que a gente tem que tomar só cuidado na hora de comprar esses materiais, tem que ser um material de boa qualidade, o velcro tem que ser muito bom. E assim, sempre a gente prestar atenção. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre a parte interna, né? Você vê que essa daqui é toda revestida, um material firme, mas ao mesmo tempo maleável. E assim, tem que ser um material que o cavalo consiga respirar, que essa região o cavalo não, né? Mas a região da mão do cavalo, dos posteriores, é uma região que quando a gente coloca as ligas, vocês vão ver que eu vou falar um pouco disso mais à frente, quando a gente coloca as ligas ou coloca os protetores, aumenta um pouco a temperatura do local. Então é importante que esses materiais, eles tenham uma ventilação adequada, tá bom? Esse daqui a gente chama de boleteira, por quê? Porque ela vai ter uma proteção na região do boleto também, tá? Diferente da caneleira. A caneleira, ela já não tem essa proteção de boleto, então ela vai ter uma proteção mais na parte interna. Ela é muito legal assim, por exemplo, o pessoal do salto usa muito, né? Porque na hora do salto, às vezes o cavalo, ele pode ali se machucar, ele pode bater na vara, ele pode se pegar. Geralmente o cavalo, ele tem uma questão de às vezes pegar uma mão na outra. Então o pessoal do salto costuma utilizar muito caneleira, tá? O pessoal do western, eu vejo muito utilizar esse tipo de material. Por quê? É muita velocidade, muita troca de mão rápida, a gente às vezes opta por esse. Mas não quer dizer que o pessoal do salto não possa utilizar. O pessoal do adestramento usa muito também esse tipo de material, a boleteira, tá bom? Na verdade, não tem para nenhum tipo de modalidade específico. A única que tem para modalidade específica, eu aqui não tenho, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ver na internet, chama Skid Boot, que que a gente coloca no posterior do cavalo de rédeas, para quando o cavalo de rédeas ele vai fazer a parada, ele tem como se fosse uma parte bem dura mesmo, como se fosse um plástico que fica aqui no posterior ali do cavalo, para quando ele fazer aquele movimento de parada, né, que ele senta bem, às vezes ele pode machucar a parte do machinho, que é essa parte aqui de trás. Tá? E aí esse protetor, ele tem, esse Skid Boot, ele tem essa proteção extra, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar primeiro a boleteira, tá? A boleteira você tem a esquerda e a direita. Aqui, esse lado aqui é o lado direito, tá? Por que que eu sei? Os fechos, eles ficam sempre para fora, tá? Porque se o fecho ficar para dentro, o cavalo pode bater e abrir, tá bom? Então, a gente, como sempre, né? É o mesmo esquema do que a gente estava trabalhando, né, com a liga, sempre passa a mão, ver a temperatura do cavalo, tudo certinho. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui,
tá? Ó, vou encaixar bem na região do boleto do cavalo. Você vê que ele chega mais ou menos na mesma distância que a gente coloca a liga, né? Na quartela ali, então ele protege um pouquinho a quartela. Eu vou alinhar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Puxar pelo velcro e vou apertar, tá? Posso apertar bem, ó, tá? Apertei. Essa parte aqui de baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar e vou trazer ele num ângulo de 45 graus e fechar ele aqui, tá? Ele tem que envolver aqui embaixo, que é o mesmo esquema da liga. Lembra que a liga a gente sobe, passa aqui embaixo, depois traz aqui e desce para formar como se fosse um V? É o mesmo esquema, só que esse é fixo. Então esse material, ele depois eu vou falar as diferenças da liga e do protetor da boleteira, né? Das botas, como o pessoal chama também, desses protetores, falar as diferenças em relação à utilização, tá? Mas é muito prático, né? A gente só toma um certo cuidado com o velcro com o tempo ele vai perdendo a durabilidade, tá? Então troca, porque senão na hora de montar ele sai, aí pode o cavalo se machucar. Então basicamente é isso. Uma outra estrutura que eu gosto bastante são chamados os cloches, né? Que é isso aqui, tá? O cloche, ele protege a parte do machinho do cavalo. Tá? O que que é o machinho? É isso aqui, ó. Ele protege essa região aqui, que isso aqui, gente, por mais que a gente... machinho não, perdão, a coroa, tá? Ele protege a coroa, o machinho aqui atrás. Ele vai proteger a coroa do cavalo, que é isso aqui, tá? É essa transição da parte de pelinho para a parte do casco. Então, essa parte aqui é pele ainda, tá? E isso aqui, quando a gente tá fazendo algum tipo de trabalho lateral... Acontece muito do cavalo, como tá com ferradura, às vezes o trabalho que a gente está fazendo, ele pega essa mão e bate aqui. E isso pode machucar. Então, o que que a gente faz? A gente usa o cloche, né? O cloche, ele serve para isso. Eu vou colocar o cloche mais ou menos nessa direção, eu aperto aqui e pronto, tá? Se vocês perceberem, ó que legal. Ele tem uma proteção aqui dentro para não rodar. Essa proteção tem que ficar bem atrás aqui. Aqui tem um buraquinho, então eu vou bem nessa região do buraquinho, eu encaixo, fecho bem aqui o meu cloche, aperto aqui bem, fecho aqui e tá certinho. Vocês perceberam que, por exemplo, esse cloche é tamanho M, tanto o cloche quanto a boleteira. É um tamanho ideal para play. A play não é uma égua que tem essa parte da canela pequena, ela é uma égua... ela não é uma égua grande, mas também não é uma égua pequenininha. Então, o tamanho M para ela, tanto de cloche quanto de boleteira, foi bem legal. Talvez um cavalo um pouco maior, né, que tem uma canela maior, que tem uma linhagem, né, bem maior, vocês vão sentir que pode ser que fique pequeno. Então, até isso tem tamanho, tá? O interessante, assim... sempre você dar uma analisada no tamanho do teu, de repente medir, né, o tamanho com uma fita métrica mesmo, mede mais ou menos até o final. O boleto, ele é muito fácil de a gente identificar o boleto, né? A gente tem que sempre medir o finalzinho do boleto, tá, que é mais ou menos aqui, até tem o joelhinho do cavalo, a parte do final do joelho, até o boleto você pode medir com uma fitinha métrica. E aí, quando você for comprar o seu material, você leva essa medida, ou na internet eles às vezes dão as especificações do tamanho, e aí você consegue comprar, tá? O único inconveniente da boleteira é essa, né? A liga a gente consegue adaptar para qualquer tamanho de cavalo. A boleteira tem tamanho, então tem P, tem M, tem G, tem GG, vai depender do tipo de cavalo. Eu, quando fui para Londres, eu trouxe algumas, agora ela já vai fazer 3 anos que eu fui, e já eram meus protetores, que eles acabam, né? A gente usa todos os dias, eu nem tenho como mostrar para vocês. Mas eu trouxe, e os cavalos europeus, eles são cavalos grandes, né? Eles chamam os nossos cavalos de pôneis, porque para eles os nossos cavalos são pequenos, né? Os deles são gigantes, né? Eles usam muito para salto, muito para adestramento. E eu trouxe, para os meus cavalos ficou muito grande o cloche que eu trouxe. Mesmo sendo o P deles é muito maior do que o nosso. Né? Então, dependendo do cavalo, da linhagem que você está montando, se for uma linhagem europeia, tem que se atentar sempre a comprar tamanhos maiores. O quarto de milha geralmente já são tamanhos de médio para pequeno, tá? Tem alguns, eu tenho uma égua quarto de milha grande aqui, ela usa G, mas assim, a grande parte dos meus é de M para P, tá bom? Então, basicamente é isso. E aí, tem um outro protetor
bem legal, que é a caneleira que eu mostrei para vocês, tá? Os de salto, gente, é o que eu falei, esse protetor, ele pode ser usado para salto? Pode, sem problema nenhum, tá? Mas existem uns de salto que eles têm um plástico externo para absorver um pouquinho mais de impacto, porque às vezes o cavalo ele pode bater a mão ali na vara, então às vezes esse, como ele é acolchoado, não absorve tanto aquele impacto do trauma no sentido da pressão ali, né? Então, por exemplo, esse aqui ele aguenta um pouquinho mais, pro pessoal do salto, mas se vocês observarem em loja, vocês vão ver que tem uns protetores de salto que eles são bem duros fora mesmo, e aí eles servem justamente para na hora que você saltar, bater, absorve ali aquela pressão, tá? A caneleira é muito simples, vocês vão colocar na região, sempre protegendo a parte interna, tá? Aqui no caso vai ser a parte interna. Eu vou mostrar aqui para vocês como que coloca, depois eu vou mostrar a parte de dentro, é muito simples. Se colocou dessa forma já tá certinho. Eu vou pôr a outra do outro lado, para vocês verem como é que ela fica, tá? Lembra que a colocação, gente, é a mesma da liga, tá? A gente tem que ficar lateral ao cavalo, a colocação é a mesma. Nunca na frente, nunca ajoelhando. Então, só para vocês verem onde ela fica, tá vendo? Ela vai proteger essa região interna. Então, tem que só tomar cuidado dela não ficar muito caída, tá? Então, a única coisa do protetor é isso aqui, ó. O protetor ele não pode ficar caído, ele não pode ficar frouxo, né? A gente tem que colocar ó, isso aqui não pode acontecer com o protetor. Ele tem que ficar bem firme no local que nós vamos posicioná-lo, tá? Ó. E aí, eu gosto, tá? Particularmente falando, eu gosto bastante, mesmo se eu estiver utilizando caneleira ou boleteira, né, que é aquela que eu mostrei para vocês, usar o cloche. Eu gosto, tá? É inevitável que nós façamos alguns exercícios laterais, que o cavalo tem que cruzar a mão. Qualquer parte de dequitação, se a gente quer fazer um trabalho lateral de aquecimento, até para a gente entender, né? Até pegar um galope, às vezes a gente precisa. Então, assim, eu gosto, básico, eu acho que tem que ter, uma caneleira, uma boleteira e um cloche, para proteger essa região da coroa do cavalo, porque eu já tive cavalos que machucaram não montados, mas muitas vezes até na baia pode acontecer. E aí demora bastante para cicatrizar, uma região que ela demora. E tem outra questão, o cavalo, se a gente não protege essa região e ele se pega, ele vai começar a ficar com medo de se machucar, tá? E aí, quando você exigir um exercício, né, quando você, por exemplo, estiver fazendo algum exercício com esse cavalo, óbvio que primeiro a gente não quer que nenhum cavalo se machuque. Mas, além disso, às vezes nem corta, mas às vezes ele sente uma pancada, né, que nem a gente. Às vezes, sabe quando você está andando e você bate, às vezes, a perna numa mesa? Às vezes nem fica roxo, mas dói, né? E aí você vai ficar ligeiro a próxima vez para passar. O cavalo acontece a mesma coisa. O que vai acontecer? Pode ser que você esteja fazendo um exercício com ele, vamos pensar o exercício de arco reverso, que vocês vão aprender, um exercício de trabalho lateral, que o cavalo ele começa a fazer trabalhos laterais, ele começa a trocar tanto a mão quanto o pé, e aí quando ele está fazendo esse trabalho, ele, bate. Aí ele está sem protetor, ele vai, e bate de novo. Mesmo que não corte, mesmo que não machuque visivelmente, ele sentiu dor. O que ele vai fazer? Ele não vai desempenhar tão bem quanto nós gostaríamos, porque ele vai se defender, ele vai falar, eu vou tomar cuidado, porque eu vou levar uma pegada aqui de novo, eu não quero sentir dor, tá? Então, assim, os protetores, independente, mesmo liga, tá? Se vocês forem utilizar liga, usa cloche, tá? É importantíssimo essa proteção de machinho, de boleto e de canela, tá? Independente se vocês optarem por liga ou por esses tipos de protetor, cloche e protejam, vocês têm que proteger sempre essa região e essa daqui, tá? Isso aqui inteiro tem que estar protegido. E aí, curtiu? Você gostou? Espero que sim. Então, não deixa de me seguir. Já se inscreva aqui para que você sempre tenha os conteúdos, ativa o seu sininho e escreve aqui no comentário o que você achou. Você sabia desse tema? Você tem alguma sugestão? Escreve para mim. Estou te esperando no próximo.